Bom dia, hoje vamos entrevistar Heinrich von Kleist, um poeta, romancista, dramaturgo e contista. Bom dia, Heinrich. Bom dia. O senhor poderia dizer o local onde viveu, qual o ano do seu nascimento, da sua morte e a sua profissão? Eu nasci em Frankfurt, no dia 18 de outubro de 1777, na atual Alemanha, e morri em Berlim, 21 de novembro de 1811. Durante a minha vida, fui poeta, romancista, dramaturgo e contista, como você já disse. Escrevi diversas obras durante a minha breve vida, algumas delas bastante importantes na língua alemã. O que o senhor pode dizer sobre o local onde viveu? Bom, eu vivi na Alemanha, antes da unificação do país. A cidade de meu nascimento fica quase na fronteira com a Polônia, na antiga Prússia. Berlim, nessa época, era a capital desse reino. O reino da Prússia era bastante próspero. Era o líder do estado do Império Alemão. Berlim era uma cidade gloriosa, bastante próspera, com mais de 90 mil habitantes. O senhor pode resumir sobre o que estava acontecendo na Prússia na época em que viveu? O século XVIII para o XIX foi realmente uma época de muitas mudanças no cenário mundial. Na França, a Revolução Francesa. Na Inglaterra, a Revolução Industrial. Na própria Alemanha e na Itália, a unificação. A gente não tinha muita água lá. Vivíamos bastante bem, mas ainda assim as informações demoravam para chegar. O que a sua família achava do seu trabalho? Minha família desejava que eu entrasse para o exército prussiano. Eu até iniciei nessa carreira, até fui denominado tenente, mas no ano de 1799, se bem que eu me lembro, eu saí dessa vida, eu não aguentei mais. Durante a vida, por muito tempo, eu não sabia o que ia fazer. Desisti de algumas universidades antes de acabar o curso, por diversos motivos. Além disso, dois dos projetos jornalísticos, no sentido da palavra, que eu fiz, os dois foram cancelados pela, sabe o quê? Censura. Desculpa a indiscrição, mas o que o levou ao suicídio? Bom, no final do ano de 1811, após completar 34 anos, enfrentei sérias dificuldades financeiras, além de terem suspendido meu projeto no jornal, que começou no ano anterior pela censura. Encontrei minha grande amiga Henriette Vogel, que estava com câncer, e com ela decidimos pelo suicídio. No dia 21 de novembro, nas margens do rio Wans, atirei nela e depois em mim mesmo, acabando com a minha dor e com a dela, como uma libertação. E no conto O Terremoto no Chile decidiu pelo uso de narrador onisciente, de personagens com características tão fortes. No contexto da história, achei que o uso de narrador onisciente seria o mais apropriado, uma vez que daria uma visão mais ampla sobre os fatos ocorridos. Sobre os personagens, o fato de terem características como sonho idealizado foi avançando no decorrer da história. Por que escolheu o Chile como espaço da história? Vivendo na Prússia, a América era um local inexplorado. Desse modo, explorar o local nessa história foi algo bastante interessante. O terremoto foi uma retomada do tremor que ocorreu em Lisboa alguns anos antes de escrever o conto. Achei interessante contar essa história como se estivesse passado em um local mais afastado. Além disso, houve com certeza algum preconceito em relação ao local, como subdesenvolvido. Afinal, a falta de conhecimento leva a isso ou não? Com certeza. Por que no início da história decidiu pela manutenção de Josefa em um convento, e não na casa do pai, onde ele teria um controle maior sobre ela? Decidi pelo envio de Josefa para um convento, não só porque era mais comum na época, mas também porque o ensino religioso garantiria para ela, além do controle contra as tentações carnais no momento, como para o futuro também. Além de, claro, ter menos chance dela sair e se encontrar com Jerônimo, porque o ensino religioso provavelmente infringiria mais algum controle. Por que a decisão pela morte dos protagonistas e do filho de Dom Fernando no final da história? A decisão pela morte, no final, além de ser algo dramático, teve o objetivo de fazer o leitor pensar sobre o significado da morte e sobre o que é deixado na Terra para os que ainda vivem. Ainda sobre a morte deles, o fato de matá-los em uma igreja tem um mau significado? Mas é claro, isso é muito simbólico. A igreja seria um local sagrado, onde o assassinato não deveria ocorrer. Assim, morrer em um local como esse está repleto de significados. Para os cristãos, morrer é algo honrado muitas vezes, mas o assassinato pode ser considerado pecaminoso.
Muito obrigado pela entrevista, Sr. Herd. É um prazer estar aqui. Bom dia, São Paulo.